O título que foi colocado aqui foi colocado pelos homens, a parábola do filho pródigo. Essa parábola fala de um pai que tem dois filhos perdidos, pródigos. Um pródigo fora de casa e um pródigo dentro de casa. E toda a parábola está falando a respeito desse pai amoroso, paciencioso, que se compadece desses filhos. E esse pai está falando a respeito do Pai Celestial. É interessante que nessa figura do Pai Celestial, ele não tem um filho certinho. Ele não tem um filho que é totalmente fiel desde novinho até a sua morte. Fala de um Pai Celestial, do Pai Celestial que tem dois filhos que se perderam. Um se perdeu dentro de casa, dentro da igreja, e outro se perdeu fora de casa, fora da igreja. Na primeira parábola desse texto, está falando também desse assunto. Ele fala a respeito da ovelha perdida e da dracma perdida. A ovelha perdida é aquela ovelha que se perdeu das outras ovelhas. E estava em perigo e o seu pastor foi atrás e trouxe essa ovelha de volta. Ela se perdeu fora do aprisco, fora da presença do seu pastor e das outras ovelhas. É o filho pródigo. Mas tem também a parábola da dracma perdida, que é uma moedinha que uma mulher perdeu dentro de casa. Talvez ela valia R$5, R$10, ela não valia muito para nós. Mas para essa mulher tinha muito valor, porque ela não tinha dinheiro. E ela precisava dessa moeda. E ela faz uma limpeza completa na sua casa. Ela faz um pente fino. Provavelmente sua casa não é muito grande, é pequena, mas ela tira muitas coisas de dentro da casa para poder varrer tudo e não ficar nada que ela não possa ver, até que ela achou a moeda perdida. E ela faz uma grande festa e chama as amigas para compartilhar a sua alegria, assim como o pastor, quando achou a sua ovelha perdida, fez uma grande festa. Ambos fizeram uma grande festa. Aqui, esse pai faz também uma grande festa quando o seu filho volta a casa. A gente estranha um pouco, porque por que o Pai Celestial teria filhos perdidos? Se tudo que ele faz é tão perfeito, tudo que ele faz é muito bom. Só que quando você olha lá no Jardim do Éden, você vê que tem uma serpente. Tudo era muito bom, mas tinha uma serpente. O diabo entrou lá. Se você volta um pouquinho mais, se você vê o primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro versículo, você já vê assim que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então fala de um Deus Pai, Criador do céu e da terra, todo-poderoso. Mas no mesmo versículo ele fala assim: e a terra era sem forma e vazia. Que a terra ainda não era habitável. Que a coisa não era completa. E que ele iria terminar essa obra que ele começou. Quando fala era sem forma e vazia, ele está falando a respeito de algo assim, sem forma, sem condições de habitar ali. Mas ele vai nos dias da criação organizando tudo. Então ela estava um caos, mas Deus coloca em ordem. Cada dia da criação de Deus é dia de colocar em ordem todas as coisas. Então Deus começou uma obra
E ele vai terminar. Assim também na nossa vida. Você pode ver situações de sofrimento e dor, mas Deus tem uma obra. Ele começou essa obra e ele vai terminar. Ele vai completar. Tem uma palavra que se fala, paradoxo, que é algo contraditório. Muitos textos na palavra de Deus, você pode ver assim algumas contradições, mas que são contradições maravilhosas se a pessoa poder entender as contradições. Que um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, né, que fez o céu e a terra. A Bíblia fala assim que o verbo de Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem revela ao Pai. E aí ele também fala assim que esse Deus que estava lá no princípio com o Pai Celestial, ele se fez carne. Ele se fez homem. E é algo que poderíamos dizer assim, contraditório. Como que alguém que criou o céu e a terra, e sem ele nada do que foi feito se fez, agora ele se faz carne. E Paulo fala isso em Timóteo 3, sobre essa beleza. Aquele que foi manifestado na carne, também foi contemplado por anjos. Aquele que foi pregado entre os gentios, também foi crido no mundo, que seriam os podres, os imundos, mas ele foi recebido na glória. Então, o mesmo que se fez carne e foi crucificado como ninguém, ressuscitou e está à destra de Deus o Pai Todo-Poderoso. Há muitas contradições belíssimas nessa palavra de Paulo. São paradoxos maravilhosos da obra de Deus. E eu creio assim que o Espírito Santo ele vai trazer essa palavra para você quando você lê esse texto, e ela se torna uma palavra assim fantástica no teu coração, se você entender assim que o Deus que estava junto, que estava com o Pai, criando todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, ele se fez carne. A Bíblia chama o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem revela o Pai. Mas ele se fez carne. E o demônio não aceita que Jesus tenha se feito carne. Mas só através da sua encarnação, ele pode morrer também numa cruz. E pode levar sobre si o meu e o teu pecado. Então, como que um Deus tão grande pode ter dois filhos totalmente perdidos? Deus sempre tem um plano maior. O futuro, ele tem um plano para cada coisa que acontece na tua vida. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Hoje você vê como que em espelho. Um espelho polido, sabe? Não é aquele espelho que você tem na tua casa. É como se fosse um metal, um bronze que era polido, bem polido. Você podia enxergar mais ou menos o teu rosto ali. Então você não vê nitidamente as coisas hoje. Mas Deus está dizendo assim que você vai ver nitidamente. Você vai ver claramente. No plano dele, você ainda vai ver claramente aquilo que é o propósito de Deus. Então nunca duvide da presença de Deus, nunca duvide do plano de Deus no meio da tua dor, no meio do teu sofrimento. Ele sempre vai estar com você. Lá em Apocalipse 7, verso 17, diz assim, que o Cordeiro vai nos apacentar. E ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá em Apocalipse também 21, verso 14, ele diz assim,
naquele dia não vai mais haver morte, luto ou dor. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele é Deus consolador. Vale a pena confiar nesse Deus, mesmo que você passe por lutas e dores, né? Deus dotou cada um de nós de poder e autoridade. Não teve ninguém que Deus não tenha feito isso, porque Deus soprou dentro de um boneco de barro o fôlego de vida. Deus soprou algo que era dentro dele para dentro do homem, o seu espírito. Por isso todo homem tem uma alma imortal. O seu espírito é indestrutível. Ou vai passar para sempre na presença de Deus, ou vai ficar eternamente longe de Deus. Mas não tem como destruir esse espírito. Não tem como aniquilar. Como os adventistas ensinam, o aniquilamento da alma. Não há como aniquilar a tua alma. Ou você vai passar eternamente na presença dele, ou vai passar eternamente longe de Deus. Nem os anjos, Deus soprou o seu espírito como ele soprou no homem. É interessante lá em Gênesis 9, verso 6, quando Noé sai da arca, Deus estabelece aliança com Noé. E ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim: se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Esse verso, o verso 6, está estabelecendo a pena de morte. Para aquele que tirar a vida de alguém, aquele que tirou a vida de alguém, dele se tirará a sua vida. É Deus que está falando isso. Não é o homem que está falando isso. Para que Deus fala uma coisa dessa? E ele diz assim: porque o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Por mais que depois do pecado tenha entrado as trevas, mas não aniquilou a imagem e semelhança de Deus no homem. Então Deus não autoriza que alguém tire a vida de outro homem. E se alguém tirar a vida de outro homem, ele está dizendo: precisa ser tirada a sua vida. Está lá. Gênesis 9, verso 6. Na verdade, a pena de morte, nesse sentido, ela é pela vida. Deus está querendo proteger a vida. E Ele não está querendo doutrinar a respeito da morte. Ele está dizendo assim: se alguém tirar a vida de alguém, eu abomino isso. Então que se tire a vida daquele que tirou a vida. Então quando se defende tirar a vida, ainda mais de alguém que está no ventre da mãe, que é indefeso e que a sociedade precisa defender essa vida que não consegue se defender, um crime ainda maior. Que se tire a vida dessa pessoa. Então, a pena de morte, pela palavra de Deus, ela é pela vida. Deixa eu mostrar um outro texto também que mostra que os princípios de Deus sempre são pela vida. Em Levíticos 19, verso 29, diz assim: não contaminarás a tua filha fazendo prostituir-se, para que a terra não se prostitua e encha a terra de maldade. Então, quando um pai ou uma mãe sensualiza a filha, vestindo com pouca roupa, e prostitui a sua filha, deixando assistir desenhos, filmes, pornografia na internet, aonde for, essa filha se prostitui, e a terra se prostitui, e a terra enche de maldade e violência. Então toda pornografia em si
já enche o coração do homem de violência. Nunca é uma coisa boa. Então Deus está colocando princípios para quê? Para que a gente possa ter tempos bons de viver. Para que a terra não se encha de violência. Então são leis, às vezes, que a gente diz assim, duras, mas elas são leis para a vida e não para a morte, não para a desordem. Tudo que ele faz é tirar o caos para a vida, para a ordem e não para a desordem. Então, dentro da nossa casa, os pais, eles precisam proteger a filha, e protegendo a filha, eles protegem a sociedade, o filho também, né? Então, nada é um ato em si sozinho, mas é um ato realmente solidário à sociedade. Em Romanos capítulo 1, ele fala assim, por isso o homem deixando o conhecimento de Deus e deixando de glorificar a Deus, e ele vai passando assim por vários processos de desvio de Deus, e vai se distanciando de Deus, e vai brincando com fogo, e ele vai saindo queimado, deixando a presença de Deus e o conhecimento de Deus. Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. E as trevas vão tomando conta do seu coração. Então Deus não deixa que as trevas dominem desde o nascimento aquele bebê. Mas na medida que a pessoa vai se afastando de Deus e vai brincando com fogo, as trevas vão dominando a sua mente. E lá ele vai falando, foi lido ontem de noite sobre isso, o coração do homem vai ficando malicioso, avarento, cheio de maldade, dolo, difama, assassina reputações, calunia, se aborrece de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, e fala assim, sem afeição natural. A pessoa deixa de ser carinhosa, aquela criança, aquele pequenininho, já deixa de ser carinhoso, e já começa a se tornar provocante, irritante, porque isso não vem da vida de Deus. Tudo isso, irmãos, eu estou falando a respeito de um pai que tem 2 filhos, e esses 2 filhos se perderam. E aí você vai vendo assim o desastre que vai acontecendo numa sociedade que não dá valor para os princípios de Deus. E a gente sabe, em nossas universidades, os princípios que são colocados que são contra Deus. Quando o Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República, ele trouxe a escola de Frankfurt da Alemanha para as nossas universidades. Gramsci, todos esses se tornaram educadores dos nossos jovens. Essa escola, ela parte do princípio que Deus não existe. Aí coloca algo para substituir isso. Mas a alma que está sem Deus, ela se torna vazia. Ela não é completa. E vira o caos. Em vez de haver ordem, acaba virando caos. Aqui estamos dentro de uma casa que tem um caos. É a casa desse pai pródigo, desse pai que tem filhos pródigos. Um que se perdeu fora de casa, viveu uma vida desregrada, gastou os bens do seu pai, que eram muitos, com meretrizes, foi lidar com porcos, que para a cultura judaica representa lidar com demônios. E aí você vê um outro filho que fica em casa, dentro da religião, dentro da igreja, dizimista, fiel à igreja, fiel à religião, mas não nascido de novo.
Esse filho que ficou em casa, ele representa os fariseus, os religiosos. O filho que saiu de casa está representando Zaqueu, Maria Madalena e outros. Que se converteram, que caíram em si e se voltaram a Jesus e agora seguem Jesus. E aquele que estava sendo cuidado dentro da igreja, com o Velho Testamento, sendo doutrinado ali, mas não tinha o seu coração na pessoa de Jesus. Ele não tinha o amor de Deus no seu coração. E quando vem o filho pródigo de volta, e quando ele vê que o pai o recebe com alegria, dá um abraço, dá um banho, dá uma roupa nova, um anel novo, quando vê que foi morto aquele novilho cevado para que ele seja feita uma festa, uma grande festa, que há alegria, que há música, ele fica indignado. Na verdade, ele fica escandalizado com tudo aquilo e não entra na festa. E ele diz assim, para o pai que vem conversar com ele: esse teu filho gastou dinheiro com meretrizes. O senhor está dando um mau testemunho, pai. O cara pode aprontar, e depois o senhor recebe com alegria, faz uma festa para ele. Todos os jovens vão fazer isso. Por quê? Porque o senhor é conivente, o senhor é cúmplice do erro que ele fez. O senhor não julgou esse jovem, o seu filho. Agora a porteira está aberta para todo tipo de coisa errada. Mostra um filho escandalizado, um filho legalista, que não tem amor pelo seu irmão e chama assim, é teu filho. Ele não chama de meu irmão, porque ele não tem amor. Aí o pai diz, mas meu filho, esse filho estava perdido. Graças a Deus que ele não está morto. E era necessário agora nós nos alegrarmos porque ele se arrependeu. Ele está conosco de volta, ele está bem. E ele diz, esse teu irmão está bem. Esse teu irmão está de volta. Ele chama a atenção do filho dizendo, é teu irmão. E você está perdendo de amar o teu irmão, dando valor aos bens. O filho diz, pai, o senhor nunca me deu um cabrito sequer para comer com os meus amigos. E agora o senhor mata um novilho cevado. Mostra que ele fica guardando mágoa, guardando mágoa. Eu tenho que só trabalhar, eu sou um escravo nessa casa. Eu estou gastando a minha vida trabalhando aqui. Não aproveitei a vida. E não ganha um cabrito. E o pai está dizendo para ele assim, filho, todos esses cabritos são teus. Eu imagino que eram milhares de cabritos. Ele podia matar o cabrito que ele quisesse, convidar os amigos para comer, assar um cabritinho com eles, a hora que ele quisesse. Ele podia viver uma vida muito regalada se ele quisesse. Mas ele não fez. Porque ele queria jogar uma pedra um dia na cara do seu pai. Porque ele guardou mágoa contra o seu pai. Veja, esse pai. Um pai, ele colocou o foco na compaixão, no arrependimento dos seus filhos. Ele deixa os seus filhos seguirem os seus caminhos. Ele dota de capacidades, de inteligência. Esses filhos são adultos, ele deixa eles seguirem os seus caminhos. É interessante assim, ele não vai atrás pagar conta dos seus filhos, ou daquele filho que ficou endividado. Ele não vai arrumar comida para aquele filho que está passando fome cuidando de porcos. Quando está lá no meio das meretrizes, ele não vai lá arrumar camisinha para eles, ou para ele.
Ele não faz isso. Ele não é um super pai, ele não é um pai super protetor. Alguém pode dizer assim, mas não é um pai amoroso. Ele é um pai amoroso, mas ele não vai ser cúmplice do erro do filho. Ele precisa de um filho que se arrepende. Então ele sempre está esperando por esse filho que se arrepende. E quando o filho estava longe, e estando longe, o pai já o avistou. Por quê? Porque ele nunca deixou de aguardar esse filho. E mesmo maltrapilho e sujo, ele reconhece que é o seu filho. Ele conhece o seu filho. Sujo e maltrapilho. Fedorento. Não sei como que estavam os seus cabelos, sua barba, tudo. Fedendo porco. Mas ele reconhece. O seu filho ali estava de braços abertos para a reconciliação. Ele recebe com alegria. Ele não fica dizendo para o seu filho, viu, filho? Eu te disse para você não fazer essa besteira. Ele não fica. Ele recebe com alegria. Ele quer a reconciliação. Tem uma palavra que chama Jesus de maravilhoso conselheiro. Esse pai é um maravilhoso conselheiro. E veja a forma que ele falou com o filho legalista. Ele apela para a consciência desse filho. Sendo acusado pelo filho, ele ainda apela para a consciência dele. Diz, você não sabia que você tinha que amar o teu irmão? Você não sabia que você tinha liberdade de pegar os cabritos que você quisesse e fazer um churrasquinho com eles? Sempre foi teu. Sempre foi teu. Você era dono desses cabritos todos. Nunca foi negado nada. Era teu. Eu dei a metade para o teu irmão, a outra metade era tua. Eu não dividi em 3 partes. Eu dividi tudo em 2 partes. A parte que ficou já era tua e você preferiu guardar mágoas, ressentimentos. A palavra de Deus, ela edifica, exorta e consola. E a gente vê um pai aqui que tem essa palavra, que edifica, exorta e consola. O salmista lá no Salmo 73, verso 4, ele diz assim, o Senhor me guia com o seu conselho. No verso 24. E depois me recebe na glória. No verso 23 ele diz assim, eu todavia estou sempre com o Senhor. E Ele me segura com a sua mão direita. Quer dizer o quê? Que alguém que está na presença do Senhor, de fato, não perde o amor pelo seu irmão. Não consegue guardar uma mágoa. Não quer dizer que não possa haver mágoas, que não possa haver ressentimentos, mas precisa haver arrependimento. Não pode passar tantos anos guardando mágoa do seu pai, que isso é um sinal de falta de fé. E a gente não tem notícia que esse filho tenha se arrependido, porque não tem notícia que os fariseus se arrependeram. Então é um religioso que a própria religião não conseguiu dar a fé necessária, a fé verdadeira para esse homem. Não basta apenas ser religioso. Precisa ter o amor de Deus no coração. O amor de Deus é derramado no nosso coração. O amor de Deus é o próprio Jesus. E ele precisa ficar cheio dentro de você. Você precisa dele. E você precisa que ele cresça dentro de você. O Pai Celestial sempre está com os seus olhos focados no arrependimento. Ele deixa os seus filhos seguirem seus caminhos. Mas ele sempre está esperando o arrependimento
dos seus filhos, dos dois. E eles sempre têm um conselho maravilhoso para os seus filhos. Então eu chamo assim cada um de vocês, cada um dos irmãos, a estarem sempre na presença dele. O Pai, ele vai ensinando você. Você entra no quarto, fala com ele em secreto, ao andar pelo caminho, ao deitar, você vai ouvindo a voz dele. Quando Jesus te convidar, você ouve o convite dele. Quando ele te ensinar, você entende o ensino dele, porque o Pai foi falando com você todos os dias. E aquele que ouve a voz dele é seguro pelo Pai, a mão direita. Ninguém pode ser arrancado da mão do Pai. Está seguro, está firme. Então, irmãos, vamos ter isso na nossa vida. Vamos ter esse quebrantamento, esse espírito de arrependimento, penitente, quebrantado diante de Deus, para que a gente possa ouvir a voz dele quando ele nos chama. Não estarmos surdos, não estarmos cegos com o Deus desse século,